Queridos, eu preparei um mapa mental que eu acho super válido para você saber quais reações acontecem, quais não acontecem, o que vai acontecer se você reagir, por exemplo, um óxido básico com óxido ácido e assim consecutivamente. Eu tenho certeza que foi uma dúvida bem pertinente nos temas e que muita gente acaba tendo na química inorgânica, porque não tem muito bem uma diretriz do para onde ir, o que deve acontecer. Então, pensando nisso efetivamente, o professor criou esse mapa mental para você ter aqui, bem fácil, bem organizadinho, com todas as explicações bem assim concretas para você perceber para onde as coisas se encaminham. Então eu deixei já tudo prontinho, vou explicar como você vai manusear e eu recomendo que nas questões desse tema, do tema 14, você as faça com esse mapinha na mão, porque daí você vai saber o que vai acontecer quando você reage tal substância com tal substância, isso vai te ajudar bastante. Então esse mapa mental ele tem aqui duas grandes colunas. A primeira coluna é a coluna onde você vai ter um metal. E esse metal, como você vê, quando reage com oxigênio, então você tem aqui o oxigênio, né, dá para perceber ele ali, ó, o oxigênio, vai formar um óxido básico. Então tá aqui o óxido básico que você vai formar, ok? E quando esse óxido básico reage com água, como você pode perceber, vai formar uma basezinha. Então essa é a coluna dos metais. Óxido, metal mais oxigênio, óxido básico. Óxido básico mais água vai dar base. Na outra coluna, do outro lado, você tem ali a coluna dos metais, perceba. Na coluninha dos metais, o caminho dos metais é o caminho dos ácidos, dos ametais, desculpa, é o caminho dos ácidos. Então, quando um ametal ele reage com o oxigênio, por exemplo, ó, deixa eu tirar ali, pronto. Reagiu com o oxigênio aqui, como você está vendo, ele vai formar um óxido ácido. E óxidos ácidos têm características ácidas, obviamente. Por isso, ao reagirem com água, tá aqui a água, tá vendo? Vão formar o quê? Ácidos. Então, esse é o caminho dos ametais. Os ametais caminham para a formação de ácido. E o professor propôs para você os intercruzamentos, né? Como assim? Por exemplo, o que acontece quando você reage um óxido ácido com um óxido básico? Tá vendo as flechinhas ali, ó? Olha as flechinhas, ó. Olha a flechinha. Quando você pega um óxido básico e você reage ele aqui com óxido ácido, como um tem um caráter básico e outro tem caráter ácido, você sempre vai formar um salzinho. Então, o seu produto sempre será apenas um sal. Não pode ter água porque você nem vai ter hidrogênios nesse processo. Então, não tem como ter água. Quando você tem uma base reagindo com o ácido, você tem uma base, né? Base com ácido, você sabe muito bem o que dá. Base ácido dá sal mais água. Então tá aqui embaixo a reação basa. Tudo bem? Agora tem mais alguns intercruzamentos que às vezes passam desapercebidos. O que acontece quando um óxido básico reage com ácido? Isso é possível? Sim, e é muito comum, diga-se de passagem. Porque como o óxido básico tem caráter básico e o ácido, obviamente, tem caráter ácido, quando eles reagem entre si, você tem a formação de um sal. Então, como tem hidrogênio agora, vai formar um sal mais água, evidentemente. Já aqui do outro lado, você pode ter também um óxido ácido, tá vendo? Reagindo com uma base. Porque como um tem caráter ácido e o outro tem caráter básico, obviamente vai ter reação. Pois só há reação quando um caráter básico reage com caráter ácido, sempre com caráteres opostos, nunca com caráteres iguais. Isso é bem importante.
Bom, queridos, deste modo fica bem claro e evidente aqui que você vai ter mais uma reação muito parecida com a de cima e esse fluxogramazinho vai te ajudar muito nessas questões. Por isso, eu vou deixá-lo aqui do lado, como você está vendo, e a gente vai fazer uma pequena brincadeira. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Consegui. Ali, beleza. Ó, preste atenção, vou fazer uma pequena brincadeira aqui para você ver. Todas as janelas, essas duas aqui. Tá, então eu vou deixar essa aqui prontinha para ti, assim. A gente vai pegar agora aqui e vai colocar a outra aqui. Deixa eu pegar aqui. Isso, tá vendo que o professor, obviamente... Ai. Deu, agora foi. Prontinho. Ó, deixei uma aqui do lado, como você tá vendo, pra gente fazer a sequência, seguir direitinho. E eu coloquei uma outra igual, idêntica, aqui do outro lado para você seguir comigo. Só que ao invés de ter ali escrito metal a metal e assim por diante, eu vou colocar agora elementos para a gente ter um entretenimento mais interessante, ok? Vamos então manusear agora esse fluxograma, esse mapa mental que o professor fez. Ao invés de colocar ali metal a metal, óxido básico e assim por diante, eu vou escrever para você o metal, a metal e as substâncias que serão reagidas. E observem aqui desse ladinho, ó, que você vai seguir exatamente esse roteiro, ok? Então vamos lá. Vamos substituir esse metal ali que você tem por cálcio. Vou colocar cálcio. Eu vou colocar 2 cálcios só para fazer o balanceamento. Quando você reage cálcio com o oxigênio, tá aqui o oxigênio, deixa eu colocar aqui assim, ó, e ali tá o oxigênio. O que você vai ter? Ó, cálcio com oxigênio. Deixa eu colocar aqui embaixo então. Você tem que formar um óxido básico. Tá, mas e que óxido básico é esse? Ó, vamos colocar aqui. Vou colocar tudo direitinho para você. O óxido básico que você vai gerar vai ser, ó, 2 cálcios, tá vendo? Mais o oxigênio, que é o O2, vai ser igual ao óxido básico, 2CaO. Então, como é que você sabe que é CaO? Ué, porque é o óxido de cálcio. Você está reagindo o oxigênio com cálcio, obviamente só pode dar isso. Tá? Deixa eu puxar mais para o ladinho aqui. Então, esse é o seu óxido, CaO. Tá? Eu só fiz o balanceamento para ficar direitinho e tal, o número de átomos antes e depois. Mas, independentemente do balanceamento, se você tem um metal, reage com o oxigênio, você tem que formar o óxido daquele metal. Tudo bem? Lembrando, tá, pessoal? Só para botar aqui do ladinho, ó, vou fazer só uma observação. Por que ficou desse jeito? Né? Lembrem que óxidos sempre tem NOx menos 2. Então, se você vai reagir com cálcio, que é mais 2, a proporção tem que ser de 1 para 1. 1 cálcio para 1 oxigênio. Porque um cálcio quer dar 2 elétrons, o oxigênio quer receber 2, então a fórmula da partícula tem que ser, evidentemente, CaO. Tudo bem? Pois então, voltemos para a nossa tabelinha. Tá? Ó, vamos voltar para ela. Tá aqui. Tá, e agora, professor, e se eu reagir com água, o que vai acontecer? Quando você pega, tá aqui do ladinho, ó, um óxido básico e reage com água, você vai formar uma base. Tá, mas e que base que eu vou formar? Vou escrever aqui. Eu não vou levar em consideração a estequiometria, tá, pessoal? Eu vou só usar o CaO para você ver, para ficar mais fácil. Se eu formei o óxido de cálcio e eu quero reagir ele com água, então vamos colocar, ó, mais H2O. Isso vai dar aqui para você, obviamente, uma base. A base que você vai ter é o CaOH2. Tá aí a sua base. Tudo bem? Deixa eu ampliar aqui assim. Beleza. Puxemos aqui o fluxogramazinho mais para o lado para ficar mais visível para você perceber. Viu só como não é difícil? Tá ali. É só seguir a sequência, é super fácil. Agora vamos lá para o outro lado do nosso fluxograma e vamos usar um ametal. Sugiro um ametal bem fácil aqui para você, o carbono, por exemplo. Tá? Vamos pegar o carbono, que é um ametal. Então, vou escrever ali, ó, ametal, carbono. Quando você reage um ametal com oxigênio, você vai ter o óxido ácido. Então, carbono mais oxigênio vai formar, ó, carbono mais oxigênio. Ó, como é que eu vou saber o que vai formar?
É bem fácil. Quando é óxido ametálico, é só somar. Só somar. Como assim só somar, professor? Ué, ó, você vai ter carbono com O2, CO2. Simples assim. Bem fácil. Tá, mas e se fosse enxofre? SO2. E se fosse, sei lá, enfim, flúor? Bom, o que vai reger, pessoal? Flúor nem formaria um óxido, né? Porque o flúor é mais eletronegativo, então o oxigênio ficaria com carga mais 2. Mas enfim, o que vai reger essa combinação é a teoria de Lewis, é a teoria das ligações covalentes, a regrinha do octeto e tal. Mas normalmente é só somar o ametal com o oxigênio e você vai ter ele prontinho. Essa, inclusive, é a mais popular que tem. Quando o CO2 reage com água, você vai formar um ácido. Então vamos pegar CO2 mais H2O, assim. O que vai formar? Tá aqui a flechinha. H2CO3. Tá aí. Então você formou o óxido oriundo, obviamente, o ácido, oriundo daquele óxido. Então tá ali a reação dele. Tá vendo? Desse jeito. Então é só seguir a tabelinha para você ver que é exatamente a mesma coisa. Elas são sempre iguais, vai dar tudo sempre do mesmo jeito. Vou puxar aqui para ficar mais fácil de enxergar, assim, comparando as duas, tá? Beleza. Agora vamos fazer os intercruzamentos. O que vai acontecer se eu reagir um óxido básico, que é esse aqui, com um óxido ácido? Óxido básico com óxido ácido tem que dar sal. Mas e como é que eu vou fazer isso? Ó, o seu óxido básico era CaO. Lembrando que eu não estou levando em consideração estequiometria, eu estou usando a substância. E o seu óxido ácido é o CO2. CO2. Pô, mas e como é que eu vou saber qual é o sal que eu vou ter? É muito fácil. É só somar os átomos. Não entendi. Um Ca, um C e 3 oxigênios. Pronto. Tá aí. Tá certo? Você fez uma síntese de calcário. Óxido básico mais óxido ácido dá o sal. Só isso. Tudo bem? Não tá tudo bem, tá muito horrível, é muito difícil. Não é tão difícil, né, pessoal? Você vai perceber que são sempre os mesmos. Como, obviamente, você pode ter várias e várias casualidades, reações mais estranhas. Nas provas de ensino básico, eles não vão muito a fundo. Portanto, se você dominar, por exemplo, só esse fluxogramazinho aqui, você já é um fenômeno, né? Você sabe muito de inorgânica. As chances de se atrapalhar são mínimas. Portanto, vamos para essa de baixo aqui, ó. O que acontece se eu pego a base e o ácido e eu reajo um com o outro? Vamos lá? Ó, vou pegar a base, que é o CaOH2. Então, vamos pegar a base, CaOH2, CaOH2, mais o ácido, que é o H2CO3. H2CO3. Veja, ácido mais base é basa. Sempre tem que dar sal mais água. Então, o que você vai obter? CaCO3, que é o sal, mais 2 águas, né, que é a reação basa, a reação que a gente já fez várias e várias vezes na aulinha passada. Prontinho, tá aí. É isso que você vai obter. Certo, queridos? Então tá ali a reação basa, a mesma reação de antes, tá vendo que a gente fez? São 2 OHs, 2 hidrogênios, né? Bah, professor, não tô entendendo nada. Mas, querido, ó, é uma reação basa. Tá vendo? Ó, CaOH2. O que significa isso? Que você tem um Ca com 2 OHs. H2CO3. São 2 hidrogênios com um carbonato. Então você vai ter o quê? Ó? Hidrogênio e OH, reagiu, saiu a água, reagiu, saiu a água, e você vai juntar o Ca com o CO3. Juntou assim. Prontinho, tá aí.
É só isso que você tem que fazer. E isso é uma reação de neutralização, igual que a gente fez anteriormente. Ok? Então, deixa eu só tirar aqui, limpar para a gente não ter problema depois, que eu vou ter que usar esse cartãozinho em seguida. Vamos voltar lá para o nosso fluxograma. Agora, uma das partes assim mais, como eu posso lhes dizer, sorrateira, pensemos dessa forma, é essa parte do meio ali, do óxido ácido com ácido, desculpa, óxido básico com ácido, óxido ácido com base, né? Como é que vai formar isso? Então vamos fazer as interconexões. Óxido básico mais ácido. Vou pegar o óxido básico que a gente formou, que é o CaO. Então vamos substituir ali, ó. CaO, AO, mais o óxido ácido. O ácido, desculpa, que é o H2CO3. O que vai se formar nisso? Olha que barbada. Vai ter que formar o sal. Mas que sal, professor? Ué, o sal proveniente do cátion cálcio e do ânion carbonato. É a mesma coisa. Então você vai formar carbonato de cálcio, que é o mesmo sal, CaCO3, mais a água, assim, que é o H2O. HOH. Uma aguinha só. Prontinho. Viu como não é difícil? A única diferença é que aqui você vai formar uma água a menos. Mas sempre vai ter que dar o sal proveniente daquele ácido e o cátion, obviamente, proveniente do óxido, literalmente. Tá aí o último, muito difícil. Bom, vamos lá. Vou pegar o último aqui para você, tá? Então, vamos colocar aqui. Ó, qual foi o óxido ácido que você fez? CO2. CO2. Qual é a base que você fez? CaOH2. Tá, e o que vai dar? Óxido ácido mais base sempre vai dar sal mais água. Então o seu sal vai ser o mesmo sal, todas as combinações vão ter que dar o mesmo sal, que é o carbonato de cálcio mais uma água. Veja como forma direitinho ali uma água, um H e OH. Prontinho. Tá aí. Simples assim.